Placar de 2-1 e carimbou vaga na Copa Sul-Americana deste ano, na terceira colocação deste grupo com 7 pontos. Nesta chave, Lanús com 13 e Nacional com 8 avançaram para as oitavas de final. Neste momento, o Santos, já classificado, joga na Vila Belmiro contra o Sporting Cristal. Tem que vencer para garantir a primeira colocação. Pela Série B, 2 jogos pela terceira rodada da competição. O CRB venceu no estádio Rei Pelé o Santa Cruz pelo placar de 1-0 e no primeiro tempo em Campinas, o Guarani está vencendo o Figueirense também por 1-0. Giro do Placar. Oferecimento Malhas Ferju, Zé Pneus, Multissom, Next Group, Tramontina e Elevato. Estúdio Gaúcha. Os destaques da noite e as principais notícias do esporte. Parceria Sicredi, Quero e Ara Fertilizantes e NET. Eduardo Gabardo. Boa noite, são 10 horas e 3 minutos e a temperatura em Porto Alegre é de 16 graus. Estamos começando o Estúdio Gaúcha. Hoje, mais uma vez, vamos trazer aqui uma análise dos últimos acontecimentos da política brasileira, com a reportagem em Brasília, aqui em Porto Alegre, com comentaristas e especialistas. Bom, como evidentemente desde a semana passada estamos tratando de tudo o que acontece na política do Brasil, hoje vamos trazer os principais fatos do dia e a projeção do que deve ocorrer daqui para frente. Kathleen Moreira, os ouvintes podem enviar perguntas pelo WhatsApp? Podem sim, ao longo do nosso debate, né, com os nossos comentaristas, com a reportagem, com o especialista que está aqui no estúdio, a gente vai estar ouvindo, né, lendo as mensagens dos ouvintes pelo WhatsApp 51996995218 e também nos comentários no Facebook na nossa transmissão ao vivo. E a partir de agora, eu começo a cumprimentar quem vai participar do programa. Cláudio Brito, Daniel Escola, Kelly Matos, e aqui no estúdio, o advogado e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Lucas Lazari. Deixa eu cumprimentar primeiro o convidado. Lucas, boa noite, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela presença. Boa noite, Gabardo. Boa noite, Brito, Escola, Kelly e aos ouvintes da Gaúcha. Bom, hoje aconteceu muita coisa. A gente vai fazer aqui um resumo do dia, né? Mas teve um vídeo divulgado pelo senador afastado Aécio Neves, a retirada da PEC das eleições diretas, a questão das reformas, com o governo tentando manter o ritmo de trabalho, tentando manter uma normalidade que não tem em Brasília, briga e confusão no Senado, a situação do Paulo Maluf, mala devolvida com dinheiro faltando, a situação de Renan Calheiros, na entrevista que ele deu hoje pela manhã, por exemplo, aqui pro Timeline. Parece que apareceu hoje o segundo gravador lá que veio de Nova York. Então a gente vai repassar exatamente tudo o que aconteceu. Kelly Matos, Kelly, começa com a gente aí, com a notícia mais recente da noite, porque entra a notícia praticamente de hora em hora aí, Kelly. Vamos com a mais recente, por gentileza. Boa noite, Kelly. Boa noite, Gabardo. Boa noite aos ouvintes. Você quer que eu comece exatamente por hoje? Porque eu tenho notícia de todos os lados aqui em Brasília. A gente vai fazer um resumo aqui. Eu acho que a gente está imagem ao vivo no Facebook, né? Exatamente. Tá. Facebook, Twitter e também YouTube. Na página da Rádio Gaúcha, com a imagem da Kelly de Brasília, daqui a pouco do Escola também, e as imagens aqui do estúdio. Bom, Kelly, daqui a pouco vamos passar tudo limpo aí, né? Você quer começar por Congresso, por Câmara, por Senado, sabe o que eu quero fazer primeiro, Planalto, por Supremo? Você que manda. Eu quero primeiro cumprimentar o Brito e o Escola. Ah, mas então eu estou com o relator, voto com o relator. Então, por favor, Kelly, eu vou passar a bola para ti cumprimentar eles. Boa noite, Cláudio Brito, tudo bem? Tudo bom, menina, tudo sob controle, apenas a minha indignação, que está acentuada já, como grande parte da comunidade jurídica deste país está sentindo, com o exagero da Procuradoria-Geral da República nas benesses para os delatores. Eu achei demais, estou achando demais. Vão escapar pelo ralo sem qualquer contrapartida, quando deveriam ser punidos também exemplarmente. Vamos aguardar que isso aconteça adiante, quem sabe, mas neste momento há um deboche. Por mais que digam os que estão delatando, nada justifica, não há preço que pague a impunidade. Parece que o crime está compensando. Isto eu lamento. Embora reconheça todos os resultados que vieram daí, mas a leniência é exagerada. E não é só com estes de agora.
Hoje ainda vi uma cena que me deixou perplexo. O senhor Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, em um evento, em um seminário, em um congresso, dando declarações e dizendo a que vinha, e atrás dele, na parede onde estavam todas as marcas dos patrocinadores do evento, bem grande, a placa Odebrecht, construtora Norberto Odebrecht, a construtora de um presidiário. É verdade. Escola, boa noite, Escola. Oi. Daqui a pouco o Daniel Escola vai estar com a gente também. Mas eu tô vendo ele em imagens, viu, Gabardo? Tá voltando. Aí, agora sim, tudo bem, Escola? Pequeno corte. Tudo bem, Gabardo? Boa noite, Kelly. Boa noite, Gabardo. Boa noite, Brito. Boa noite, doutor Lucas Lázari. Gabardo, hoje foi um dia tenebroso pro presidente Temer, né? Foi, né? Foi um dia muito ruim para o presidente. O dia começou com a prisão do assessor especial dele, o ex-vice-governador do Distrito Federal. Depois, ainda pela manhã, o senador Renan Calheiros, com um amigo desses que precisa de um inimigo, hein, Kelly, Gabardo? Pela manhã, Renan Calheiros concedeu uma entrevista ao Gaúcho o Timeline, né? Timeline. E disse que sugeriu que o presidente deveria renunciar, chegou a cogitar alguns nomes, né, em entrevista aos nossos colegas do Timeline. Escola, deixa eu perguntar para vocês daqui a pouco a Kelly vai detalhar isso. Só sobre o Renan Calheiros aí, Escola. O que tem por trás dessa atitude de Renan Calheiros, na opinião de vocês? Eu posso falar sobre isso, porque eu acho que a escola compartilha da mesma interpretação do que eu, que é o seguinte, os políticos sabem que é muito pior para eles, que estão todos envolvidos aí na Operação Lava Jato, se o Temer vier a sair e vier alguém que eles não estão esperando. A estratégia do senador Renan e também do presidente Fernando Henrique Cardoso, já no fim de semana, segundo as reportagens que a gente acompanhou, é de permitir essa solução nova, de que alguém novo se coloque, mas que seja alguém dentro daquilo que eles esperam. Porque se houver uma nova eleição, uma eleição indireta, né, que é o que está previsto, pelo menos segundo o que dizem na Constituição, se houver essa nova eleição, eles já querem entregar o pacote pronto. Não querem dar a sorte ao azar de entrar, assim, né, alguém que não seja dentro desse espectro. Então, o senador Renan, ele está defendendo o que ele chamou de saída negociada, ou solução negociada, porque ele já quer que se pense em nomes para uma futura substituição. Eu estava saindo do Congresso hoje de noite, já com as sessões, com as discussões encerradas no Senado, que foi o que eu acompanhei, e ouvi de um deputado, não, acabou, não vai mais acontecer, esse governo não tem condições políticas, a gente só tem que ver o que vai ser daqui para frente. Então eu entendo, minha interpretação, que é essa preocupação de você já pensar no futuro, porque se eventualmente, né, acontecer essa eleição indireta, que seja alguém que eles, num acordo, né, partidos de oposição, de governo, todos já tenham decidido quem vai ser o nome. E aí, Escola, ele citou o nome de Carmen Lúcia, até de Joaquim Barbosa, de presidente da Câmara, do Senado, e eu ouvi também hoje lá no Congresso que quando o Renan lança um nome, é porque ele não quer esse nome, que é para dar uma queimada nesses nomes aí, ele vir com o coelho da cartola. Mas é bom lembrar, Escola, você estava aqui até, quando ele construiu aquele... Vê como o Renan é assim, ardiloso, né? Ele é articulado. Ele construiu aquele acordo, lembra, Escola, para o impeachment, para a presidente Dilma não perder os direitos políticos? Foi o próprio Renan Calheiros quem conduziu essa ponte entre partidos do PT, o próprio PT, né? E também partidos que apoiavam o impeachment de Temer. Escola. Ele articulou o fatiamento do impeachment, né, Kelly? Isso, foi o senador Renan. Ele articulou o fatiamento do impeachment. E concordo com tudo que tu sustenta, Kelly. E tem mais a preocupação do Renan para não deixar vácuo de poder. Porque ele está sentindo, ele está antevendo que alguma coisa vai poder acontecer. Então, ele lançar esses nomes e cogitar essa possibilidade é deixar muito claro, não haverá vácuo de poder. E quem está se movimentando, bom, o meu grupo aqui se movimenta muito bem. E ele fala com uma serenidade, com uma tranquilidade, né? Ao estilo Renan, isso não foge ao estilo dele, né? Mas ele já deixa claro, não haverá vácuo de poder. Agora eu estava falando, Gabardo e Kelly, sobre essa... como o dia foi ruim para o presidente Temer, à tarde, e a Kelly acompanhou isso, vai poder nos trazer bastidores também,
o governo tentou trazer ou ter um dia de normalidade no Congresso. Evidentemente não ia conseguir isso, mas no Senado tentou passar a reforma trabalhista. Estão sempre no Bom Dia segunda-feira juntos, não estão? O doutor Lucas veio depois, mas o Brito é o meu tira-dúvidas oficial. O doutor Lucas e o Brito se entendem, hein? Quem é que vai falar primeiro, porque já estão sempre juntos. Por favor. Não, tudo bem, Lucas. Não, apenas uma observação. Há uma interpretação também dos últimos dias de que a inconstitucionalidade que está por ser votada atingiria exclusivamente eleições municipais. Eu quero dizer que não entendo isso. Eu entendo que o ministro Barroso vai encaminhar no sentido de definir para toda e qualquer eleição, como diz o Código Eleitoral. As vozes que falam em eleições municipais se referem ao fato de se tratar da mini-reforma de 2015, visando a eleição de 2016. Mas, enfim, isso está por acontecer ainda. O que eu entendo que certamente nós vamos sofrer é uma longa espera, seja qual for o caminho. Era isso. E até por isso, respondendo a Kelly, as regras que vêm após a saída do Temer são diferentes se nós tivermos o impeachment ou se nós tivermos a decisão pelo TSE. Nós temos 4 possibilidades: renúncia, impeachment, julgamento por crime comum no Supremo e ainda o TSE. Tá. As minhas fichas são todas carregadas no TSE, ou então numa luz que de algum lugar venha para a mente do senhor Michel Temer e ele entregue logo essa rapadura e saia. Caso contrário, a minha preocupação, e essa é uma pergunta que eu quero que o Lucas responda, se nós chegarmos até abril de 2018 nesse vai não vai, e aí estaremos inaugurando o processo eleitoral normal da eleição de 2018, o que fazer? E aí, Lucas? Bom, vamos só para complementando a resposta do Brito, na qual eu concordo com a questão que ele coloca de que o julgamento no Supremo deve abarcar não só as eleições municipais, mas como a eleição presidencial também. Mas acho que a pergunta da Kelly é a resposta que o Supremo terá que dar. Tratam ou não tratam de coisas diferentes? É isso. A tese que diz que se o TSE caçar a chapa é a eleição direta, que é a tese que eu concordo, e o Brito, pelo que eu sei, concorda também, entende que o Código Eleitoral trata de uma coisa e a Constituição de outra. Porque a Constituição usa o termo vacância. Eu entendo, e o Supremo se manifestará sobre isso se concorda com essa tese ou não, que vacância pressupõe que é um mandato legitimamente sendo exercido que ficou vago, porque os dois mandatários, o presidente e o vice, sofreram impeachment, renunciaram ou morreram. E que o Código Eleitoral, quando trata de eleição direta, trata de um mandato que não é legítimo, não é um mandato legitimamente sendo exercido, uma vez que a vitória eleitoral da chapa vencedora foi anulada pela Justiça Eleitoral. Então, o TSE terá que se manifestar, o Supremo terá que se manifestar sobre isso, se o conceito de vacância inclui a cassação da chapa ou não. Se o Supremo entender que vacância inclui a cassação de chapa pela Justiça Eleitoral, automaticamente acabará declarando inconstitucional o Código Eleitoral e dirá que terá que ser uma eleição indireta, ainda que a chapa seja cassada pelo TSE. Sobre o que o Brito comenta, de abril de 2018, sendo vencedora a tese no Supremo que nós defendemos, abril de 2018 ainda está nos 3 primeiros anos e meio de mandato. Então, em tese, caso o julgamento, que eu não acredito que demore tanto tempo na Justiça Eleitoral, não tenha sido concluído até abril de 2018, teria que ser convocada uma eleição direta para um mandato tampão. Eu tenho uma outra dúvida também sobre o Tribunal Superior Eleitoral. A gente teve um pedido de vista, o ministro liberou, enfim, e agora vai ser retomado. Outro ministro pode pedir vista de novo? Pode? Sim. Na verdade, o que aconteceu é que o julgamento ele foi adiado, porque tanto o Ministério Público quanto a Defesa... Os prazos. Não só os prazos, como foi aberta... as partes pediram e foi concedido pelo tribunal para ouvir mais testemunhas. Então o julgamento vai começar, o julgamento, enfim, vai ter que ser lido o relatório, vai ter a sustentação oral dos advogados, vai ser feito o parecer do
do Procurador-Geral Eleitoral e nada impede que o ministro peça vista. Então, na verdade, a gente nem teve pedido de vista, né, doutor Lucas? Exatamente, não teve pedido de vista ainda. Foi aquela formalidade do início e alguém pode pedir vista ainda? Pode. Ô Kelly, eu estou impressionado aqui, Daniel Scola e Cláudio Brito, com a ingenuidade dos políticos brasileiros, né? Agora teve à noite aqui o vídeo gravado pelo senador afastado Aécio Neves. Vamos colocar um trechinho do que ele falou, para depois a gente comentar, porque parece que a estratégia assim, dos políticos está meio parecida, né? Mas vamos colocar aqui o áudio em um vídeo que foi gravado e foi postado na Catherine no Facebook. Que não tem outra estratégia, Gabardo. Não tem, né? Vamos ouvir aqui, Scola, depois quero a tua opinião aqui. Vamos ouvir a única chance... É a única chance de ele dizer, é só o que ele tem para dizer. É só, né? Deixa eu colocar depois, quero a tua opinião aqui, Scola. Vamos ouvir. Eu fui vítima de uma armação conduzida por réus confessos que só tinham um objetivo: livrar-se dos gravíssimos crimes de que são acusados, mesmo que para isso tentassem implicar pessoas de bem. Essa armação me tornou hoje alvo de acusações e de suspeitas e levou a medidas injustificáveis, como a prisão de meus familiares que não cometeram, reafirmo aqui, nenhum ato ilícito. O fato verdadeiro de tudo isso é apenas um, e devo a vocês essa explicação. Há cerca de 2 meses, eu pedi à minha irmã Andréia que procurasse o Sr. Joesley e oferecesse a ele a compra de um apartamento onde minha mãe vive há mais de 30 anos, herança de seu ex-marido e que havia sido colocado à venda. Com parte desses recursos, eu poderia então pagar as despesas com a minha defesa em inquéritos que tenho certeza serão arquivados. E fiz isso porque não tinha dinheiro, não fiz dinheiro na vida pública. A partir daí, esse cidadão armou uma encenação e ofereceu um outro caminho. Um empréstimo de 2 milhões de reais, que era o que nós calculávamos, teríamos que gastar ao longo dos próximos anos. Esse dinheiro, é claro, seria regularizado através de um contrato de mútuo, até para que meus advogados pudessem ser corretamente pagos. Mas como ficou claro, depois de tudo que assistimos, esta nunca foi a intenção do criminoso. Na verdade, o que ele queria era criar uma falsa situação, que transformasse uma operação entre privados, que não envolveu dinheiro público, que não envolveu qualquer contrapartida, em um ato de aparência ilegal. Está aí o pronunciamento que falou em um vídeo gravado o senador Aécio Neves. Scola, Kelly, Brito, e aí? Pois é um anjo, né? Esses homens brasileiros que não confiam no sistema bancário. Não, esses homens brasileiros não confiam no sistema bancário, não pode conseguir um empréstimo via banco, ter que entregar em maço de dinheiro em 4 parcelas de 500 mil reais. Olha, essa tese do senador Aécio Neves não para em pé. Ela não se sustenta durante 30 minutos. Se fizer uma análise cuidadosa, é a única coisa que ele tem para dizer. É a única maneira que ele tem para dizer, porque ele menciona na gravação o apartamento da mãe dele no Rio de Janeiro, que ele quer se desfazer, ele precisa... ele menciona isso, mas é a única maneira que ele tem de se defender, que teria sido um empréstimo, que o Joesley iria comprar o apartamento e ia repassar o dinheiro direto para ele. Olha, o senador Aécio Neves, quanto mais se olha com uma lupa em cima da delação premiada, das gravações, dos documentos e das provas que o Joesley Batista entregou ao Ministério Público Federal, mais complicada fica a situação dele. Agora é impressionante, né? Coitadinhos, eles querem um empréstimo, mas querem dinheiro na mão e que seja transportado em mala. Quem é que corre o risco? Pô, faltou 10, faltou 20, faltou 30. Não, na próxima a gente manda mais. Eu acho que é algo meio comum nessa entrega do dinheiro de propina, falta alguma coisa. Alguém pega pelo meio do caminho seu aí, né? Eu tava saindo do Congresso. Dinheiro, né? Eu estava saindo do Congresso e encontrei o deputado Onyx Lorenzoni, que já admitiu que recebeu dinheiro por fora, né? Ele fez uma entrevista até com o Guilherme Mazui, com o Daniel Scola. E eu perguntei para ele, porque no repasse, na delação do Ricardo Saldi, fala em 200 mil. E aí eu perguntei, mas a delação fala em 200 mil. E ele, não, Kelly, foram 100 mil reais. 100 mil. Eu falei, bom, então alguém embolsou os outros 100. Ele, alguém embolsou. Nossa Senhora.
Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Daqui a pouco o cara vai repassar os demais assuntos do dia aí. O Cláudio Brito, na abertura aqui, escola, Dr. Lucas, falou sobre a delação premiada e esse sentimento que se tem, que eu acho que é um sentimento geral, é de que os irmãos Batista, lá da JBS, tiveram muitas vantagens na delação premiada. A pergunta que eu faço para vocês, que são especialistas, a delação premiada que eles fizeram, é uma questão já fechada, um assunto sem volta, ou pode ainda ter uma reviravolta nessa delação premiada? Eles podem ser punidos ainda? Perguntando bem direto. O que vocês acham? Eu penso que sim, porque nós temos até aqui a negociação com o Ministério Público, a homologação, mas o final de tudo, toma lá da cá, é na sentença. Quando houver processo e condenação. O que está alcançado, e é isso que chama atenção, e com esta declaração por escrito do Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Janot, imunidade penal é a nomenclatura que ele está atendendo. Neste momento, os irmãos Batista estão imunes, ou seja, o Ministério Público não pretende por hora denunciá-los, embora diga também o procurador que a exploração, a especulação feita com dólares na véspera da delação, na véspera da revelação de tudo, ainda está por ser examinado e poderá trazer alguma punição. Os crimes de agora, o aproveitamento de alguma questão na área do direito financeiro, o Dr. Rodrigo Janot está dizendo que pode vir a punir de alguma forma os irmãos Batista. Mas neste momento estão sim deliberadamente liberados. Lucas. Bom, penso o seguinte, se o acordo de delação foi submetido ao judiciário e homologado, cabe saber se o acordo de delação foi cumprido, tanto pelos irmãos Batista, e o Brito muito bem coloca, os crimes que eles cometeram posteriormente ao acordo de delação e aparentemente cometeram esse crime contra a moeda brasileira, especulando no mercado com informações que eles sabiam que ia ter uma alteração forte na cotação do dólar, mas me parece que se há um acordo homologado pelo Poder Judiciário e o acordo foi integralmente cumprido por ele, isso é uma coisa que terá que ser, enfim, na sentença terá que ser avaliado se eles cumpriram as determinações do acordo. Me parece que a defesa deles teria argumentos fortes para dizer que não se poderia revogar os benefícios que eles teriam direito por um acordo feito com a acusação e homologado pelo juiz. Se acontecer isso, é impressionante, né? É porque os acordos todos que a gente conhece até aqui têm feito, por exemplo, o senhor Marcelo Odebrecht está preso. Tem outros que estão presos. Tem reduzido penas e se tem visto em decisões do tribunal, nos recursos, que a delação premiada praticada durante a investigação, ao longo da instrução do processo, ela vai gerar efeito no benefício na hora da sentença, de alguém que tenha uma sentença também para enfrentar. O que está acontecendo é que não está havendo denúncia, eles não serão processados. É isso que está chamando a atenção, diferentemente de todos os outros casos conhecidos. É verdade. Mas, desculpa... Lucas, primeiro, depois essa em Gabardo. Oi. Não, segue lá. Doutor Lucas e depois eu só ia comentar que realmente, aparentemente, o acordo de delação foi muito benéfico para os irmãos Batista, mas me parece que há uma grande diferença desse acordo de delação por um acordo feito com os membros da empreiteira Odebrecht é que eles não apenas delataram, eles se submeteram a fazer o que se chama de ação controlada. Eles não apenas contaram fatos, eles ajudaram a produzir as provas. O encontro com o presidente Michel Temer foi um pedido dos procuradores? Sim, é o que a lei chama de ação controlada, que alguns, na minha opinião, de forma equivocada, criticaram a operação, dizendo que se tratava de um flagrante forjado, e não era o caso. O que aconteceu era que a polícia resolveu retardar o flagrante, sabendo que estava acontecendo o crime, para colher mais provas. E para isso fez um acordo com um dos membros daquela organização criminosa para que ele, enfim,
ajudasse a polícia a produzir prova contra os demais membros dessa organização. Sim. Escola ia falar? Deu um cortezinho na transmissão da escola. Oi, Brito. A legislação da colaboração premiada efetivamente tem até a previsão do perdão judicial. Mas o perdão judicial é uma manifestação da justiça depois de uma condenação. Há uma condenação, ela é declarada, ela tem uma pena a ser cumprida e a seguir a concessão do perdão judicial. Neste caso não está havendo, nós não estamos diante de alguém condenado. Também há uma outra diferença, os outros todos foram presos e quando presos falaram, os irmãos Batista tomaram a iniciativa, bateram a porta do Ministério Público e disseram, nós queremos dizer o seguinte, está havendo com o presidente da República, com o Aécio, com fulano, com o Beltrano, isso, e a nossa participação é esta, mas nós estamos ameaçados, para dizer tudo isso e ajudarmos e colaborarmos até na ação controlada, nós temos que ter proteção, senão vão nos matar. É por aí. E vamos embora para Nova York. Tudo bem, eu só quero ver como é que vai terminar. É isso que eu quero ver quando chegar o momento da sentença, quando houver denúncia, quando houver condenação, como é que vai ser? Acho que essa é uma curiosidade geral, hein, Escola? Eu tô vendo que o Escola tá, Gabardo, eu vou aproveitar que ele tá vendo a questão do som, então hoje eu vou pegar o gancho pra gente falar sobre um outro assunto. Voltou a Escola? Voltou. Então eu acho que eu tô de volta. Eu só tô com um pouquinho de delay, eu quero pedir perdão, mas eu quero entrar nessa discussão, e se vocês me permitem, tá muito bem fundamentado pelo Brito e a preocupação dele, e eu concordo com a preocupação, eu tenho a mesma preocupação do Brito, a mesma preocupação, e tá muito bem fundamentada essa questão da delação premiada do Joesley Batista, do irmão dele, e do Ricardo Saldi. Agora, esse é o ponto de vista jurídico. Deixa eu analisar um pouquinho o ponto de vista político. A questão política da delação ficou muito ruim para o Ministério Público Federal. Eu tenho dito isso desde a semana passada, quando a delação veio à tona. A imunidade de Joesley e companhia, ele agora, desfrutando da sua vida livre, leve e solto lá nos Estados Unidos, e a informação que eu busquei agora, lá em Itajaí, um jornal local fez uma reportagem sobre o embarque do iate. O iate da família Batista está sendo embarcado, embarcado lá num navio e vai ser transferido lá para os Estados Unidos. Quer dizer, eles vão ter toda a vida de luxo, a vida excêntrica, a vida assim, nababesca que eles tinham aqui no Brasil, eles vão ter lá nos Estados Unidos. Quando as primeiras imagens lá dos Estados Unidos começarem a mostrar o Joesley Batista e a família dele curtindo a vida lá nos Estados Unidos como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse cometido nenhum crime, vai ficar muito mais pesado. A repercussão política da imunidade ao Joesley Batista está pegando muito mal nessa história toda. Eu concordo com a Escola. O Kelly, olha aqui, falamos do vídeo do senador Aécio, está afastado, né? Eleições diretas e indiretas. Ele entrou, inclusive, com um pedido no Supremo hoje. Os meninos, o Brito e o Dr. Lucas, vão saber falar qual é o termo correto, mas assim, legalmente falando... Kelly, Oi, Brito. Eu estou incluída em meninos? Claro. Que bom. Os meninos diga lá, menino Brito, tá correto? Falando legalmente, foi um pedido para que esse afastamento seja revertido, para que ele volte a ser senador no exercício do seu mandato. Tá certo? Está certo. Legalmente. Enfim, passamos há pouco aqui o vídeo que o Aécio liberou hoje. Aparentemente, a tese de defesa dele é muito frágil, isso é verdade. Sim. Mas eu tenho convicção, pelo que eu li ontem de madrugada a petição da Procuradoria-Geral da República, enfim, de que Aécio deve ser condenado na sentença, mas não vejo fundamentação para afastamento do mandato e muito menos para uma prisão preventiva, porque não me parece que o Aécio, exercendo o mandato de senador, poderá cometer algum tipo de crime, uma vez que ele já está sendo monitorado. Então me parece que o Supremo, enfim, quis dar uma resposta para a sociedade, mas na minha opinião, equivocadamente. Vamos ver se o Pleno
do STF acaba revogando essa decisão. Então, Kelly, falamos aqui. Era o senador Aécio, eleições diretas e indiretas, mala devolvida, Renan Calheiros. O que temos mais aí, Kelly? Não, o Gabá tá nem na metade, da confusão ainda, Pô, deu briga hoje no Senado, deu hein? Confusão, gritaria, senador xingando o outro de Feira da Fruta, quase tapa, teve quase soco. Foi o senador Paim que fez ali a arbitragem, vamos dizer, que se colocou entre o senador Ataídes e o senador Randolph. Eu separei 2 trechinhos de entrevista, de sonoras, primeiro do presidente do Senado, Eunício Oliveira, para a gente ouvir, porque quando ele chegou no Senado hoje, ele falou que a ideia era dar um clima de normalidade, de tranquilidade. Vamos ouvir o que disse o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira. Você acha que já tem um caminho aí para tentar uma normalidade, como defende o presidente? Eu sou presidente do Congresso Nacional e do Senado. Nós não temos aqui uma pauta do governo, nós temos uma pauta de interesse do Brasil, feita essa pauta pela presidência e pelos líderes partidários. Então eu vou tocar a pauta daqui do plenário com muita naturalidade. A CAI, as comissões estão em pleno funcionamento, há um debate natural dentro das comissões no dia de hoje e o Congresso vai trabalhar naturalmente. O Brasil não pode parar em relação a isso. Agora, o funcionamento é importante, como o senhor disse, mas e se a CAI não conseguir nem fazer a leitura da reforma trabalhista, isso não passaria como uma derrota do governo nesse momento? Não, o parlamento é assim mesmo. Nós não temos aqui dia, hora marcado para cada matéria acontecer. Muitas vezes a gente acredita que uma matéria não vai ter nenhum debate e essa matéria fica durante 2, 3 horas em debate no plenário. Muitas vezes a gente imagina que uma matéria vai ter um debate intenso e muitas vezes esse debate nem sequer acontece. Então, é imprevisível. Então, eu acho que não tem derrota, não tem vitória. Tem um debate que está acontecendo nas comissões, que é uma coisa mais natural no parlamento e na democracia, fazermos o debate de todas as matérias. Essa é uma matéria importante que precisa efetivamente ser debatida. Essa matéria chegou aqui há poucos dias, né? Então ela precisa ser debatida. As pessoas querem debater, querem discutir, querem dar conhecimento à sociedade do que está acontecendo em relação ao que acontece aqui dentro dessa casa, que é a casa mais transparente do Brasil. Portanto, normalidade é a palavra que nós temos que afirmar para vocês. O Brasil não pode parar, nós temos que fazer as reformas que o país precisa, nós temos que aprovar as matérias que o Brasil precisa e se depender do presidente do Senado e do Congresso, nós vamos ter ar de normalidade absoluta aqui. Nós estamos com a pauta trancada, porque chegaram 2, 3 medidas provisórias e como eu tenho um entendimento com os líderes partidários de só votar medida provisória que chega aqui 2 dias, 2 sessões, após 2 sessões da sua leitura, tem uma medida provisória que está trancando a pauta que já pode ser votada. E temos também a PEC do foro privilegiado, que eu fiz um compromisso de que se houver apenas uma emenda de redação ou 2 emendas de redação e que sejam acatadas pelo relator, eu não devolverei para a Comissão de Constituição e Justiça para acelerar essa matéria. Se houver recurso, se a matéria for indeferida e houver recurso, aí sim eu sou obrigado a encaminhar. O senhor diria que a crise está mais ou menos sob controle hoje? É a variação? Eu acho que a gente pode interromper aí, porque depois ele segue falando a mesma coisa, normalidade, enfim e tal. Esse trechinho já ilustra bem. Só que faltou combinar com os russos, né? Como eu digo, faltou combinar com o restante do Senado. Porque ele citou aí a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, e acontece que lá estava acontecendo a reunião para tratar sobre a reforma trabalhista, que é um projeto ali, menina dos olhos, do presidente Michel Temer, assim como a reforma da Previdência. Aí começou a discussão, hoje, desde cedinho, eu cheguei no Senado, era 9, pouquinho da manhã, e estava rolando essa discussão sobre a reforma trabalhista. Acontece que terminou a discussão, a parte dos especialistas que vão lá na comissão, no plenário 19, era essa reunião, e aí ia começar a leitura do relatório. Os senadores, de oposição, estavam muito bravos, muito irritados e colocaram uma questão de ordem. Olha, precisa ter o texto aqui em mãos para que a gente possa fazer a leitura, porque se não tem o texto, não pode ter leitura, isso é regimental e tal. Aí colocaram um requerimento em votação, para decidir se tinha que ter o texto, se não tinha que ter o texto, se poderia ler esse texto, esse relatório do senador Ricardo Ferraz.
Nessa votação, o governo venceu bem apertado, por 2 votinhos apenas. O governo venceu para que houvesse a leitura do relatório. Aí, o senador Ricardo Ferraço se levanta, vai ali para a parte da frente, né, daquela mesa onde fica o presidente da comissão, e vai começar a leitura do relatório. Porém, os senadores de oposição se colocam de uma maneira na frente. O senador Lindbergh vem com tudo, com o dedo em riste. A senadora Fátima, ela senta na cadeira para que ele não sente, para que ele não comece a leitura do relatório, e aí começa uma confusão generalizada, uma coisa assim. A gente brincou que o Senado viveu seus dias de Câmara, porque a Câmara está mais acostumada a esse tipo de procedimento. Totalmente fora dos padrões. E aí eu separei um trechinho do que disse o senador Randolfo Rodrigues sobre essa confusão, baixaria, quase foram as vias de fato. Vamos ver o que disse o senador Randolfo. Da imprensa, sem a presença da opinião pública, fazer a leitura de um relatório que não tem legitimidade nem número para isso. O governo, alguns senadores estão tentando na marca dar continuidade à sessão. Dar continuidade à sessão sem a presença da opinião pública que está assistindo e sem a presença da imprensa, num ato de completo autoritarismo. É um retrato do Brasil, lamentavelmente, atual. É um retrato de um... Senador Randolfo dizendo que é um retrato do Brasil atual, aquela confusão que aconteceu dentro do Senado, com palavrão, com troca de acusação, com quase violência registrada. Teve gente tirando o microfone. Olha, foi uma confusão que fazia muito tempo que eu não via dentro do Senado. O fato é que o presidente, o Tasso Gereissati, Brito, disse que o relatório deu como lido e assim ficou. A sessão foi suspensa e o relatório ficou como lido. É este o aspecto que eu quero enfrentar. Na verdade... está sendo dado como lido, ou seja, podendo avançar o projeto, mas virão recursos. Há recurso internamente no meio do Legislativo, recurso ao plenário até, inclusive. É como se pode, pelo regimento interno, enfrentar a questão de uma etapa que deveria ter sido cumprida rigorosamente, até com obediência a quórum e tudo mais, e ficou muito nítido. Na verdade, eu acho que ficou o relator e o presidente, só os dois dentro da sala, portas fechadas, saíram depois o Tasso Gereissati dizendo foi lido. Não foi lido. Não foi lido regimentalmente, está descumprida a leitura. Tenho certeza, pode cumprir esta pauta amanhã, Kelly, que vão estar falando as lideranças que estão contrariadas, como é o caso do Randolfo, que vão recorrer. Abre um precedente, né, Brito, para entrar com algum tipo de recurso no sentido de que não foram cumpridas todas as etapas previstas no regimento do Senado. Se avançarem sem este cumprimento, ainda lá adiante, quando houver votação, e olha, se trata da reforma trabalhista, minha gente. Isso é gravíssimo, é muito sério. Não é uma PEC, mas é uma reforma importantíssima. Até se cogita, num caso assim, de intervenção do judiciário por provocação. O judiciário sempre vai dizer, a vida interna do legislativo é do legislativo. Todavia, quando há um atropelo desta ordem no processo legislativo, há a possibilidade, sim, de um implemento judicial. Eu até consulto o Lucas Lazar sobre isso. Lucas, depois acho que o Escola vai falar também, mas primeiro a consulta ao Cláudio Brito, ao menino Cláudio Brito. Pode repetir o final da pergunta só? Não, é o seguinte, Lucas, o fato da participação do judiciário, quando convocado a examinar transgressões no processo legislativo. O caso da leitura fictícia de um relatório, se o recurso para o plenário for insuficiente, eu não duvido que os partidos descontentes ingressem no Supremo, pedindo uma manifestação do Judiciário sobre o descumprimento de normas regimentais. Não vejo como uma invasão daquilo que é exclusivo do Legislativo, porque foi descumprido e haveria, então, a possibilidade da manifestação da Justiça. Também não vejo, concordo contigo, e há diversos precedentes de intervenções do Poder, do Supremo, no caso, em projetos que tramitam na Câmara e no Senado. O que não pode o Supremo fazer é analisar o mérito do projeto, porque ele só analisa o mérito depois que ele vira lei. Mas analisar a legalidade da tramitação, ele pode sim, ele pode e deve
se manifestar, se provocado e se ver que tem direito de minoria sendo atacado nesse caso. Escola. Gabardão, só pelo histórico, tá? Eu quero contribuir com essa discussão. Há possibilidade sim, e pelo histórico eu não tenho dúvidas de que alguma coisa nessa matéria aí vai terminar no Supremo Tribunal Federal. Agora, deixa eu buscar um pouquinho o que disse o Eunício Oliveira nessa entrevista que a Kelly reproduziu aí. Vejam como a visão e o entendimento do presidente do Senado é completamente oposto à realidade, né? Nós queremos aqui passar um ar de tranquilidade, mostrar que o Congresso está trabalhando, que nós estamos avançando com as reformas. Em que mundo vive Eunício Oliveira para chegar no Congresso e dizer isso hoje? Que mundo ele vive? Ou ele está tentando enganar a gente, ou ele está num mundo paralelo. Ele não está vendo o que está acontecendo ao redor dele, né? Temerland, escola, Temerland. Temerland. O presidente Michel Temer fala isso. Eu relatei também, eu ouvi uma conversa de um deputado, sem querer, dando orientações aos seus aliados, aos seus subordinados, perdão. E ele disse o seguinte: a ordem é satanizar o Joesley, a palavra foi essa, satanizar o Joesley, e mostrar que o presidente está forte. Então você pode perceber que, assim como o Eunício, o Rodrigo Maia diz a mesma coisa, os aliados do presidente Temer, ministros, senadores, falam isso que você está dizendo. Normalidade, tranquilidade, o Brasil não pode parar, é a famosa Temerland, escola, é um novo conceito inaugurado assim, para dizer que neologismo, o país né? segue adiante. É um neologismo. A pergunta que eu faço para vocês, antes de fazer a pergunta aqui, escola, o Kelly, quantos peritos tem trabalhando nesse momento em Brasília? Tem perito para tudo que é lado aí, né? E você sabe que hoje receberam um segundo gravador, Chegou né? Para fazer a perícia. Veio de Nova York também? O segundo veio, o primeiro veio daqui. Até há pouco chegou um material da Polícia Federal aqui, fui dar uma olhada para ver se era alguma coisa sobre a gravação, mas não. É uma outra polêmica do dia, que eu não sei se a gente vai entrar aqui no Estúdio Gaúcha também, que é a divulgação de uma conversa de um jornalista com uma fonte, que é do jornalista Reinaldo Azevedo, com a irmã de Aécio Neves, Andréa Neves. A Polícia Federal divulgou uma nota para ver como o assunto está gerando tanta polêmica, que diz, né, que lembra, na verdade, que a interceptação, os diálogos interceptados foram realizados com autorização por força de decisão judicial do ministro Edson Fachin, porque tem muita gente perguntando, mas como assim, né, uma conversa que, em tese, não acrescenta para a investigação como um todo, né? A gente pode dizer, Brito, não sei qual é a tua avaliação, porque tem um trecho em que eles falam sobre poemas, e isso não traz, não sei, na minha interpretação, qualquer acréscimo para a investigação. Então, essa é uma outra polêmica do dia, né? O Reinaldo Azevedo pediu demissão da Veja, da Jovem Pan, e é um jornalista que teve a sua conversa interceptada e além do interceptada, acho que não tem problema, divulgada, né, enfim, com autorização do ministro Fachin. Não, o caso é a conversa do Reinaldo com a Andréia, a irmã do Aécio. A Andréia estava grampeada. A Andréia estava com interceptação telefônica autorizada pela Justiça e ela era o objeto, o alvo da investigação. Não são todas as conversas da Andréia que têm pertinência, que têm ligação com a investigação e devem ser desprezadas. Deve haver toda a cautela. Mas como o assunto de alguma sorte passou, porque o Reinaldo fez críticas ao órgão em que ele trabalha, ou trabalhava, concordando com ela de que haviam pegado pesado com Aécio, etc. e tal, entenderam que tinha a ver. E por isso incluíram no rol das gravações, e não sei como é que vazou, aí é uma outra questão. O vazamento a ser investigado. Agora, a interceptação, a escuta não era com ele, a escuta era com ela. E esta é uma questão também muito delicada, que se discute bastante. As pessoas que são apanhadas no desdobramento de uma interceptação podem ser prejudicadas, podem ser incluídas no conteúdo a ser apanhado por quem está fazendo a prova. De qualquer sorte, a relação do jornalista com a fonte
que é tão preservada até constitucionalmente, foi violada nesse caso. Sim. E a atitude que ele tinha a tomar não podia ser outra, né? Ele efetivamente manifestou-se criticando o seu patrão. Acho que o Lucas queria falar alguma coisa sobre isso. Eu penso que o fato da gravação ter como um dos interlocutores um jornalista apenas torna mais grave o fato, porque fere, além de tudo, o sigilo de fonte, que é um dos pilares da liberdade de imprensa. Pois foi isso que eu pensei. Mas vamos supor que não fosse uma conversa entre a Andréia e um jornalista, fosse uma conversa da Andréia com seu marido, por exemplo. Não sei se ela é casada, mas supondo, com seus filhos. Sim. A lei de interceptação telefônica é muito clara, no sentido de que o que não tem relação com o processo tem que ser destruído. Isso. Quando a gente grampeia, quando a polícia faz um grampo, vai ouvir conversas íntimas, vai ouvir conversas que não possuem relação alguma com os fatos e não devem ser sequer juntadas ao processo e muito menos publicizadas. O fato de ter sido uma conversa com um jornalista torna um caso aqui? Mais grave o caso apenas. Fala, Escola. Posso lembrar um caso aqui, um caso rumoroso do Rio Grande do Sul, que está completando esse ano 10 anos, Operação Rodan. Várias pessoas, advogados, o pessoal lá de Santa Maria, empresários, foram alvo de grampo. O conjunto de escutas telefônicas, inclusive, não vinha com o nome, vinha com a inicial. E todas as gravações que não diziam respeito ao processo foram descartadas. Tanto que no curso da investigação houve um equívoco na hora de repassar esse material para a CPI, da Assembleia Legislativa, e uma parte desse conteúdo acabou vazando. E houve uma crise na época, porque a Polícia Federal admitiu que na época cometeu um equívoco ao repassar todo esse lote, e eram conversas íntimas, por exemplo, de um empresário conversando com a mulher dele, contando histórias, de uma outra pessoa conversando com uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a investigação. Então isso foi descartado e na época houve a admissão de um equívoco. Nesse caso, eu acho que foi absolutamente desnecessária a divulgação pelo Ministério Público Federal de uma conversa que não tem absolutamente nada a ver com a investigação. Não tem nem um crime que ela confessa ou que ela comete nessa escuta, na conversa. Eu não tenho nenhum motivo para defender o Reinaldo Azevedo, até nem concordo com o que ele fala, discordo, eu sou crítico ao tipo de jornalismo que ele exerce. Mas aí está a liberdade de expressão dele e o sigilo da fonte. Afinal de contas, ele é um jornalista, ele está conversando com uma pessoa que até há pouco tempo, e ela não estava presa na época, evidentemente, era secretária, era braço direito de um senador da República, né? O que disse o ministro Gilmar Mendes, Brito, olha aqui, que corrobora um pouco da interpretação que vocês fizeram. A nota do ministro Gilmar Mendes sobre o episódio. A lei que regulamenta as interceptações telefônicas, diz aqui a lei 9296/96, é clara ao vedar o uso de gravação que não esteja relacionada com o objeto de investigação. É uma irresponsabilidade não se cumprir a legislação em vigor. O episódio envolvendo o jornalista Reinaldo Azevedo enche-nos de vergonha. É um ataque à liberdade de imprensa e ao direito constitucional de sigilo da fonte. Está se desenhando, olha o que diz o ministro Gilmar, no Brasil, um Estado policial, o que sempre foi combatido pelo Supremo Tribunal Federal. 10h54, o tempo está passando muito rápido, quero fazer a pergunta final para vocês aqui. Já? Já. Pô, escola, aliás, o doutor Lucas falou, em tom de brincadeira, uma coisa muito interessante aqui fora do ar. Lucas, qual é o teu termômetro para saber o tamanho da crise em Brasília? Saber quantas vezes aquele mato desembarca na capital do Brasil. Quando é que aquele volta à escola? Quando é que aquele volta à escola? Eu ia fazer uma brincadeira com a Kelly, mas eu não farei, dizendo que ela passou o ano inteiro passado indo no Beira-Rio também, mas... Ô, doutor Lucas, você sabe que eu falei isso? Eu fui na queda da Dilma,
na queda do Inter e agora eu vim para cá. Eu não sei se isso é um bom sinal para o Temer. Acho que não, hein? Mas a pergunta, não sei se é um bom sinal. A pergunta final que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Bom, como todos vocês conhecem muito bem a política, já viveram casos aí, e até recentes na política brasileira, talvez seja possível imaginar o que pode acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, envolvendo Temer, Aécio, o Supremo Tribunal Federal. E quais são os pontos, para os nossos ouvintes entenderem bem o que está acontecendo, o que vai acontecer, quais são os pontos mais importantes com os quais devemos ficar atentos nos próximos dias? Kelly, Escola, Brito e Dr. Lucas. O que vocês acham? Posso começar? Por favor, Kelly. Amanhã, Gabardo, Escola, Brito e Dr. Lucas, é o seguinte, está previsto que haja uma manifestação muito grande por parte das centrais sindicais. Elas já viriam para Brasília por conta das reformas, né? Seria um protesto contra as reformas. Depois se imaginou que viriam em função do julgamento do TSE, do STF, do Supremo Tribunal Federal, que acabou, enfim, sendo adiado, né, por tempo indeterminado, até que se faça a perícia. Então, está previsto que haja uma concentração de centrais sindicais. O inusitado, o cafezinho que eu vou deixar para vocês é que está previsto que um senador faça um pronunciamento nessa concentração da força sindical. Quem é ele, Daniel Escola? Quem é o senador mais próximo dos centrais? Eu sei. Quem é, Brito? Vai ser o Renan Calheiros. Renan, quando é que vocês imaginaram que Renan Calheiros ia fazer um pronunciamento na concentração da força sindical no Parque da Cidade, aqui em Brasília? Então, Escola, esse é o último ponto que eu deixo para vocês. Renan Calheiros, próximo dos sindicalistas, amanhã, a partir das 10 da manhã. E aí, Escola? Olha, estou ainda processando essa informação daquela, eu sabia disso já, mas estou pensando agora detalhadamente, né? Bom, eu acho que a gente tem que prestar atenção também, além disso tudo que a Kelly falou, no desdobramento político e do enfraquecimento cada vez maior do governo Temer. O governo hoje se arrastou dentro do Congresso, o governo enfrenta sérios problemas para obter apoio, o governo enfrenta uma oposição muito acirrada, muito forte, e esse tem se revelado o governo do jeitinho. O governo Temer é o governo do jeitinho. Começou lá atrás com o ministro Gedel Vieira Lima fazendo claros movimentos, e por isso ele acabou pedindo para se afastar, acabou sendo afastado do governo, movimentos no sentido de se beneficiar na tentativa de derrubar uma medida do Instituto de Patrimônio Histórico para possibilitar um interesse pessoal, que era a construção de um edifício, uma torre, um espigão lá em Salvador. Depois vieram à tona vários episódios aí, culminando com o dia de hoje, em que ele está, ligado diretamente a pessoas que estão presas, estão sendo investigadas. De fato, se eu pudesse resumir, o governo do jeitinho, o governo dos amigos, que tenta de todas as formas se manter em pé. 30 segundos aí, Brito. Por incrível que pareça, o Renan não deixa de estar certo numa tentativa e numa afirmação. Uma saída negociada que passa pela renúncia de Michel Temer. Nós vamos avançar na crise e vamos nos arrastar no calendário com as outras medidas todas, que podem dar, digamos, na hipótese do impeachment, qualquer coisa como 8 meses, somando-se aí os 180 dias de afastamento e todos os outros prolegômenos. O jeito é renunciar. Ou então nós vamos ter que aguentar uma longa trajetória de mais de meio ano, com certeza. Lucas, o que dá para imaginar nos próximos dias aí? Eu penso que caso ocorra uma eleição indireta, que é uma possibilidade real, a grande questão a ser enfrentada é qual lei regulamenta esse processo. Sim. Porque nós temos 3 leis que tratam do tema, na minha opinião, claramente 3 leis inconstitucionais, e ainda que elas sejam consideradas constitucionais, elas não regulamentam todo o processo. Quem faz a eleição, quem julga os registros de candidatura, quem julga a impugnação, isso está muito em aberto caso aconteça uma eleição indireta. Talvez esse seja até mais um forte argumento contra a eleição indireta. É verdade. Doutor Lucas Lazari, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui.
Antes da gente encerrar, a Câmara aprovou a medida provisória, aquela que trata do saque das contas inativas. Tem muito ouvinte querendo saber sobre isso, porque senão perderia a validade, não poderia ter os saques. A Câmara aprovou, vai para o Senado. Aprovou e vai para o Senado. Tá. E deve ser quando, Kelly? Com votos até do PT, viu? Isso, porque ninguém quer ficar mal com o povo também, né? É verdade. Doutor Lucas Lazari, mais uma vez, obrigado pela presença. Muito obrigado, Gabardo. Muito obrigado, Cláudio Brito, Daniel Scola, Kelly e aos ouvintes da Gaúcha. Kelly, até amanhã de manhã, então você volta com mais informações aí? Boa noite, gente. Até amanhã. Escola, até amanhã no Atualidade. Valeu, Gabardo. Obrigado. Boa noite a todos aí. Valeu. Brito, comentário no Gaúcha hoje? Exatamente. Boa noite. Um pouquinho antes das 7 lá com o Macedão. Boa noite, Gabardo. Valeu, Brito. Senão marcou 11 horas, notícia na hora certa. Daqui a pouco a gente volta para falar de esporte. Tem dupla Grenal. Noite de Libertadores. Hoje teve jogo da Chapecoense. O Santos está em campo agora. Tem informação importante. Troca no comando técnico do Atlético Paranaense. Tudo isso a gente vai falar depois do Notícia na hora certa, que está chegando aí com